Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Amém? Pode se assentar. Convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Como os irmãos já sabem, nós estamos aprendendo o livro de Mateus, mais propriamente dizendo, o Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não sei quanto tempo nós vamos demorar para fazer isso, mas nós estamos aprendendo o Sermão do Monte, amém? Vamos ler lá do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegres, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, é certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos voltar no versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, é certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos dizer essa primeira frase aí? Diga: vocês são o sal da terra. Vamos dizer mais forte, fala: vocês são o sal da terra. Agora diga para você, diga: eu sou o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, é certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém? Aí declara para o irmão que está à sua, fala: você é o sal da terra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você é feliz porque você é o sal da terra? Olha só, aqui Jesus, ele já declarou uma realidade. Você percebeu que ele disse assim: olha, vocês já são o sal da terra. Amém? Então, ele está falando de uma realidade presente. Amém? Não é que você vai ser um dia o sal da terra. Não, você já é o sal da terra. Amém? Agora a questão, olha só, é nós nos comportarmos como tal. Esse é o desafio. Você já é. Agora, o desafio é nós nos comportarmos como sal da terra. Então, nós não vamos falar, talvez você pense, não, um dia eu vou ser o sal da terra. Isso não é a verdade. A verdade é que nós já somos. Como também é verdade que nós já somos a luz do mundo. Então, o Senhor está falando que você já se tornou lá no passado. Vós já sois o sal da terra. Então, lá no passado, um dia que houve a sua
conversão, naquele momento você se tornou filho de Deus, mas também você se tornou o sal da terra. Amém, irmãos? Aí, entendeu? Então, olha só, quando Jesus, em Mateus, ele vem falar sobre a constituição do reino de Deus, que é o Sermão do Monte, Jesus começou falando do versículo 1 até o versículo 12, que nós estudamos aí, eu acho que 3 semanas. Jesus falou sobre a natureza do reino de Deus, amém? A natureza que nós, como povo de Deus, temos. A natureza de ser pobre de espírito, a natureza de ser manso. Todo mundo lembra disso? Eu acho que a maioria aqui participou das anteriores. Então, olha só, quando fala bem-aventurado, quer dizer felizes, e começa a citar essas 8 qualidades, está falando sobre a respeito da natureza. Aquilo que você recebeu em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, você é pobre de espírito. Em Cristo Jesus, você chora. Em Cristo Jesus, você é humilde. Em Cristo Jesus, você tem fome. Em Cristo Jesus, você é misericordioso. Você é puro de coração. Em Cristo Jesus, você é pacificador. Em Cristo Jesus, você vai ser perseguido por causa da justiça. Então isso fala da natureza que você já tem. Agora, a partir do versículo 13, vai prestando atenção. A partir do versículo 13, Jesus, ele está falando agora a respeito da influência que esse povo do reino de Deus tem sobre a terra. Amém? Então, olha só, presta atenção. A natureza que você recebeu do reino de Deus em você através de Cristo, ela tem uma finalidade: influenciar este mundo. Amém? Então, por que você recebeu a natureza de ser manso? Para você ser reconhecido como manso, simplesmente? Não. Tudo que nós recebemos, irmãos, é para influenciar este mundo. Amém? Diga para o irmão que está só, tudo que você recebeu é para influenciar este mundo. Amém? Por que você recebeu os dons do Espírito? Não é para influenciar, para servir. Então, olha só, aqui Jesus ele fala a respeito, né, da influência do povo do reino de Deus. Nós que somos o povo do reino de Deus. Olha só, toda a natureza que recebemos em Cristo tem como finalidade influenciar essa terra. Então você é sal sobre essa terra para influenciar a sua família, para influenciar os seus amigos, para influenciar, né, a sua vizinhança, para influenciar os seus amigos de trabalho. Então, olha só, você está na terra não para ser influenciado pela terra, mas é o contrário. Você está aqui como cidadão no reino de Deus para influenciar este mundo. Amém, irmãos? Está entendendo isso? O poder que está em nós, a Bíblia diz, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o poder de influência que está em mim é maior do que o poder de influência deste mundo. Está entendendo isso? Amém? Onde você trabalha, quem vai influenciar? A corrupção de onde você trabalha ou a honestidade que está em nós? A honestidade que está em nós em Cristo vai influenciar a corrupção, né, se houver, no caso, de onde você trabalha. Então, olha só, Jesus, ele fala aqui, do versículo 13 até o versículo 16, ele faz uma analogia, né? O que é uma analogia? Ele faz uma comparação. Ele diz que nós somos o sal da terra e ele diz que nós somos a luz do mundo. Olha só, o que significa quando Jesus fala, o que ele está dizendo quando ele diz você é o sal da terra? Quando Jesus diz sobre nós, somos o sal da terra, ele está apontando, olha só, a questão da influência através do caráter. Então quando ele diz, olha, Alessandro, você é o sal da terra, ele está dizendo, Alessandro, você vai influenciar através do caráter que você tem em Cristo Jesus. Então, como sal da terra, como é que nós vamos influenciar, irmãos? Através do caráter que nós temos em Cristo Jesus.
vocês lembram lá da natureza que nós recebemos como povo do reino de Deus? Toda aquela natureza que você recebeu, que forma o caráter de Cristo, através daquilo você vai influenciar aonde você está. Amém? Olha só, então, olha só, o sal da terra aponta para o caráter. Caráter é algo interior. Diga comigo, caráter é algo interior. Amém? Caráter, olha só, é aquilo que as pessoas não vê do lado de fora, mas elas percebem do lado de dentro. Então, o caráter, olha só, você vai influenciar aonde você convive, aonde você estiver, através do caráter, da natureza interior que você recebeu em Cristo Jesus. Agora, quando a Bíblia fala sobre a luz do mundo, está apontando para a conduta exterior que você tem. Na próxima semana vamos falar sobre a luz do mundo. Aqui Jesus fala que os homens verão as nossas boas obras. Então, olha só, você vai influenciar através do caráter que você tem em Cristo Jesus. E você vai influenciar, isso está do lado de dentro seu. E você vai influenciar através das obras do Espírito, de Cristo, que vai ser manifestada do lado de fora. Então as pessoas, elas vão ser impactuadas através da vida que está em você, por aquilo que está dentro de você, mas também por aquilo que está do lado de fora. As boas obras que vão se manifestar. Então você não vai ser só um homem de caráter, mas você vai ser um homem de boas obras. Mas também você não vai ser só um homem de boas obras, você também é um homem de caráter. Quem entendeu isso? Os irmãos entenderam mesmo? Então, nós vamos falar sobre a questão do sal da terra. Olha só. Vou ler novamente versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. É certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha só, somente quem tem, olha só, a natureza das bem-aventuranças que nós lemos, estudamos até no versículo 12, pode ser o sal dessa terra. Amém? Devemos influenciar através da natureza que recebemos. Vou repetir a natureza. Pobres em espírito, os que choram, mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Olha só, muitos tentam influenciar através de sua natureza humana, mas a carne só produz a morte. Olha só, talvez você ouve sobre a questão, pastor, então eu me converti, agora eu tenho que influenciar essa terra. Aí você tenta, olha só, isso aqui é muito importante. Você tenta influenciar as pessoas com a sua palavra humana, com os seus pensamentos naturais. A Bíblia, olha só, nós não estamos falando dessa influência natural, de alguém natural tentando influenciar outra pessoa. Nós estamos falando, olha só, de alguém espiritual que vai influenciar a alguém que vive de forma natural. Você está entendendo isso, irmãos? Então, quando Cristo, Ele desafia você a manifestar aquilo que você é, que é o sal da terra, é muito importante você lembrar que, olha só, toda obra da carne, a Bíblia diz lá em Gálatas 6, ele produz destruição. Então, por exemplo, você é um líder de célula, você quer influenciar as pessoas na sua célula, através da sua natureza, sua força humana, o que você vai produzir lá dentro? Você vai produzir só destruição. Porque as palavras movidas pela carne, ela produz destruição. Mas a Bíblia diz que o Espírito produz vida eterna. Então como é que você vai influenciar? Você vai influenciar através de ser o pacificador. Você vai influenciar através de manifestar a humildade de Cristo. Nós falamos muito sobre isso. Você vai influenciar sendo alguém vazio do Espírito. Então você, olha só, através disso,
você vai poder influenciar as pessoas. Talvez você fique pensando assim, pastor, mas eu tenho me esforçado tanto para influenciar a minha casa. Estou tentando me esforçado tanto para influenciar, né, os meus discípulos. Eu quero que você analise sobre isso. Será que você não está querendo influenciar por si mesmo, com a sua natureza humana? Olha só, nós vamos ter esse poder de influência através da natureza que nós temos em Cristo Jesus. Na verdade, você tem que ser simplesmente um canal para que a natureza de Deus percorra através de você e influencie essa terra. O que é que nós temos que ser, irmãos? Somente um canal. A natureza de Deus está dentro de nós. Olha só, o sal, ele tem algumas características. Olha só, a primeira característica do sal é promover sabor. Amém, irmãos? Então o sal, ele serve para quê? Para promover sabor. Através da natureza que recebemos, devemos mudar o ambiente que vivemos. Você já percebeu? Quando Jesus ele chegava, ele influenciava o ambiente onde ele estava. Já percebeu isso? Mas é importante você lembrar que o mesmo Jesus está dentro de você. Se você, olha só, permitir que esse Jesus que tem a natureza do reino de Deus está dentro de nós, ele se manifestar, você vai mudar o ambiente onde você convive. Sua casa vai ser manifestada. Sabe, as pessoas que convivem com você, irmãos, é impossível alguém cheio do Espírito Santo não transformar o ambiente onde vive. É impossível. Você, olha só, aquela empresa onde você trabalha, aquela escola onde você estuda, a partir do momento que nós chegamos, a partir do momento você que chegou, você que é o sal da terra, aquele ambiente precisa ser transformado. O ambiente de morte precisa receber vida. O ambiente de trevas precisa receber luz. O ambiente de visão precisa receber unidade. Por quê? Porque quando chega o sal, o ambiente tem que ser influenciado. Amém, irmãos? Tem que ser influenciado. Quando você faz aquela comida na sua casa, coloca o arroz na panela, quando você despeja uma quantidade de sal, aquele alimento sem graça, sem vida, irmão, sem perspectiva, aquele ambiente aquele alimento é rapidamente influenciado. Irmãos, as trevas não prevalecem contra a luz. Amém, irmãos? As trevas não prevalecem. Como, olha só, esse mundo vazio não pode prevalecer contra o Espírito de Deus que está em nós. Esse mundo vazio, ele não pode prevalecer contra a natureza de Deus que está em nós. Não tem como prevalecer. Então, olha só, o sal, ele tem esse poder, né, de mudar o sabor. Quem que é o sal? O sal somos nós. Mas eu quero te lembrar, está escrito lá em 1 Coríntios, diz que nós somos um só Espírito com Cristo. Então, a Bíblia diz que você é o sal, mas ao mesmo tempo eu quero te lembrar que o sal é o Espírito de Deus. Então, aonde eu chego, aquele ambiente vai ser transformado. Por quê? Porque o Espírito que está em mim, ele vai se manifestar naquele lugar. Sabe, as pessoas que vieram para a sua célula, que estão vazias, quando você permitir que o Espírito Santo, olha só, por mais que aquele ambiente pareça ser simples, você vai perceber que as pessoas, elas vão começar a ser transformadas. Os casamentos são transformados, os relacionamentos são transformados, o comportamento, a mentalidade é transformada. Por quê? Porque alguém está se posicionando ou se manifestando como aquilo que já é sal. Então você está aqui, olha só, para promover sabor sobre essa terra. Amém, irmãos?
Os irmãos ficam empolgados com isso? Isso me dá um sentimento de motivação. Isso me dá, olha só, uma das primeiras coisas que eu comecei a declarar quando eu mudei para VC 73, eu declarei que todos os vizinhos, não só declarei, mas tenho declarado, todos os vizinhos daquela rua, todos eles vão se converter. Só não vão converter aqueles que já são convertidos. Aí você pensa, não, pastor, isso é utopia. Não é utopia, irmãos. É só nós acreditarmos e praticarmos aquilo que nós somos. Sua família, olha só, que está sem vida. Irmãos, já comeu? Eu lembro, hoje nem tanto eu faço isso mais, mas eu lembro quando eu comecei a aprender a cozinhar, eu esquecia muito de colocar sal. Já aconteceu com você? Agora eu cozinho, irmãos, não é poucas vezes não, muitas vezes. Mas quando você deixa de colocar sal, a comida fica sem vida, sem graça. Eu estava vendo o MasterChef, o Jacan? Irmãos, já assistiu isso? Será que é só eu? Eu não assisto, né? Eu peguei um pedacinho, é muito tarde que passa. O Jacan estava falando que todo bom cozinheiro, ele sabe lidar com duas coisas. Uma é pimenta, outra é sal. Ele falou que um cozinheiro que não sabe lidar com sal não é cozinheiro. Tamanha é a importância do sal na cozinha, irmãos. Olha só, o ato de salgar não é individual. Precisamos doar o espírito que temos àqueles que estão sem vida. Amém? Deixa eu só te explicar uma coisa. Nunca mais, irmãos, nunca mais tenha um relacionamento sem propósito. O que é o relacionamento sem propósito? É aquele que eu sou amigo do Nildo, mas só por ser amigo, só porque eu gosto de estar com ele, né? Eu gosto da companhia dele. Então nunca mais tenha simplesmente isso. Isso é bom? É, mas não, olha só, não tenha um relacionamento pensando só nisso. Tenha um relacionamento, olha só, o seu amigo, olha só, você precisa ter um relacionamento com propósito. Qual que é o relacionamento com propósito? Eu doar o espírito meu que está nele. Amém, irmãos? Você precisa, olha só, você precisa relacionar com as pessoas, pensando o seguinte: eu tenho que transmitir o espírito que está em mim. Eu não, irmãos, 14 anos dando aula de futebol, se fosse só para dar aula de futebol, disputar campeonato, irmãos, seria a coisa mais vazia do mundo. Olha aqui, irmãos. Você acha que Deus colocou você no trabalho, nesse trabalho que você trabalha, só para você ter o salário no final do mês? Você acha que você mora naquela rua só para morar lá e ter uma casa? Querido, há um propósito de Deus através disso. Deus te colocou nesse trabalho para influenciar aqueles que estão perto de você. Deus colocou naquela rua, irmãos, para influenciar aquelas pessoas. E nós influenciamos quando nós temos a disposição de dar aquilo que nós temos. Quando Pedro e João subiu ao templo, tinha um mendigo lá, ele disse o quê? O mendigo pediu uma esmola e disse: prata e nem ouro eu tenho. Ele estava quebrado na hora. Disseram: olha, não tem nada aqui, não tem nenhum centavo para me dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta aí, anda. O que ele fez? Ele deu o sal que estava nele para aquele homem. Então nós precisamos dar o sal que está em nós para a vida do outro, para, olha só, para produzir sabor. O ato de salgar não é individual. Olha só, Deus planejou a influência de forma coletiva. Olha o versículo que Jesus fala aí. Versículo 13, olha aí. Vocês são o sal da terra. Eu achei isso aqui tão poderoso. Vocês é o que, irmãos? Essa palavra vocês está no plural ou no singular? Está no plural. Mas aí ele diz, são o sal. Sal está no plural ou no singular?
Está no singular. O que ele está dizendo aqui? Olha aqui, irmãos. Está falando, Nildo, você é sal. Elane, você é sal. Bruna, você é sal. Mas a manifestação do sal não é meramente individual. Deve ser através do propósito coletivo. Amém, irmãos? Talvez você, olha aqui, você pensa assim, então, a responsabilidade, o propósito de influenciar esse mundo é meu. Então, tem muitas pessoas, olha aqui, pensam que vai influenciar de modo individual. Irmãos, o sal, ele só pode influenciar de verdade quando ele é manifestado de forma coletiva. Você está entendendo isso, irmãos? Vós sois o sal, é coletivo. Jesus está falando, olha, toda a igreja é sal. Mas não é a Rosa sozinha que vai influenciar, a Lourdes sozinha que vai influenciar. Mas está falando que todos nós, como sal, vamos influenciar. Amém, irmãos? Amém? Você já viu a diferença? Observe isso aqui. Você já viu a diferença do poder de influência quando alguém tenta influenciar de forma individual e quando alguém tenta influenciar de forma coletiva? Você sabia, olha só, irmãos, você sabia que os primeiros anos da minha vida, eu tentei influenciar de forma individual. Eu saía de porta em porta, pregava o evangelho. Sabe quantas pessoas converteram? Nenhuma. Mas interessante, que depois de 10 anos fazendo essa prática sem sucesso, um dia eu aprendi, olha só, a influenciar de forma coletiva. Um dia eu conheci algo tão poderoso, chamado a igreja nos lares, que é a célula. Depois que eu aprendi a evangelizar através do corpo de Cristo, olha só, apruma o corpo aí, irmão, apruma na cadeira aí, deitado a gente só assiste televisão. E olha lá, irmãos, deixa eu explicar. Então, depois que eu comecei, brincadeira, tá, irmãos? Mas estou falando a verdade. Mas depois que eu aprendi a evangelizar através do corpo, irmãos, eu vi o poder de influência. Eu vi o poder de influência. Então, olha só, você não vai, a partir desse momento, pensar, eu vou influenciar sozinho, não. Você vai influenciar através do corpo, amém, irmãos? Eu estava vendo as fotos, né, lá da rede célula da Jerusa e do Alessandro. Bênção de Deus, irmãos. Deus tem usado vocês. Irmãos, quando você vê aquela mobilização em prol de influenciarmos, é extremamente poderoso, irmãos. Extremamente poderoso. Irmãos, olha só, a Bíblia fala que, isso que é muito importante, João 17, diz que o mundo vai reconhecer Jesus, que ele veio ao mundo, através da unidade da igreja. Amém, irmãos? Através da unidade. Como é que eles vão reconhecer que Jesus veio? Através da unidade. Nós vamos influenciar através da unidade, através da comunhão. Irmãos, olha só, o mundo vive de forma divisiva. Aí as pessoas vê alguém amando o próximo, alguém ajudando, tendo comunhão, sabe? Ajudando uns aos outros. As pessoas, elas são influenciadas através disso. Talvez você não observa, mas irmãos, as pessoas percebem essa influência e elas são poderosamente transformadas através dessa influência. É por isso, olha só, é por isso que no reino de Deus, irmãos, nada funciona sozinho, nada funciona. Nós temos que botar a cachola para funcionar. Jesus veio, ele não veio cá e fez uma obra sozinho. Primeira coisa que ele fez, escolheu 12 homens e falou: eu preciso de vocês para influenciar essa terra. Eu preciso de sal também para influenciar. Eu sou sal, mas eu preciso de outros sals também. Amém, irmãos? Olha só, outra característica do sal. O sal, ele produz sede. Quando manifestamos a natureza do reino,
produzimos sede no mundo para conhecer a Cristo. Olha só, você é sal e você vai promover no coração daquelas pessoas o desejo, o anseio em conhecer a Cristo. Deixa eu explicar uma coisa aqui importante. A vaca, ela precisa, a vaca leiteira, né? Ela precisa gerar muito leite diariamente, não é assim que acontece? Ela precisa, quanto mais leite ela produzir no dia, mais o dono vai ter lucro com ela naquele dia. Então, olha só, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quanto mais água a vaca ela beber, mais leite ela vai produzir. Não é assim, irmãos? É necessário que ela beba muita água para produzir muito leite. Como é que o dono ele faz para a vaca produzir leite? Não é só dando alimento para ela, não. Eles dão o que, irmãos? Junto com a comida eles dão sal. Então, eles dão sal para quê? Para que a vaca sinta sede e ela beba muita água. E quando ela beber muita água, ela também produz muito leite. Irmãos, nós estamos nessa terra para promover sede deste mundo a Deus. Você está entendendo isso? As pessoas que conviverem com você, elas vão sentir tamanho anseio por Deus. Elas vão sentir mais anseio de Deus. Elas vão esquecer o anseio pelo pecado mais. Porque elas vão sentir sede. Elas vão falar, olha, eu quero ter um casamento como aquele. Sabe, eu quero ser um homem como aquele. Através daquilo que você tem manifestado a natureza de Deus, eles vão sentir sede, vão sentir fome. Jesus diz em João 4,13, abre, irmãos. João 4,13 diz, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Jesus diz que o Espírito de Deus, ele é essa fonte de vida eterna. Mas eu quero dizer para você, quem vai promover esse desejo em beber da água do Espírito, é o sal que é você, amém? É o sal que somos nós, é nós que vamos promover sede. As pessoas, olha só, elas vão ter o desejo de conhecer a Deus como você conhece. É por isso, olha só, que no dia a dia, com as pessoas, você tem que estar constantemente, olha só, liberando uma palavra para ela. Às vezes você vê pessoas que ela passa o dia inteiro conversando com um incrédulo, aí ela fala do futebol, aí ela fala da novela, aí ela fala da crise, ela fala de tudo, mas ela não fala da palavra. Ela não compartilha aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está pensando. Irmãos, como é que você vai promover sede nas pessoas, na sua casa? No lugar de você ficar brigando e, sabe, não, irmãos, promove a palavra, vai promovendo sede, elas vão ter sede, elas vão desejar o Deus que você tem, vão desejar o Espírito que você tem. Você é um agente de fome para essa geração, você é um agente de sede para essa geração. Você já percebeu que quando você está perto de alguém cheio do Espírito Santo, você já percebeu tanto que você é desafiado a ser cheio do Espírito de Deus? Não sei se você percebe isso. Quando você fala com alguém, olha só, um crente que ele está cheio do Espírito Santo, você já percebeu o quanto aquilo desafia você a ser cheio do Espírito Santo? Encontrei alguém essa semana passada, estava com um livro chamado Caçadores de Deus. Eu li esse livro bem quando eu cheguei na Bom Pastor. Eu li aquele livro, irmãos, sinceramente,
A minha vontade era de orar o dia inteiro. A minha vontade era de ler a palavra. Aquele livro produziu sede no meu espírito. Sabe, você que é um homem cheio do Espírito de Deus, você vai promover sede na vida das pessoas. E talvez você está falando assim, pastor, mas eu quero muito isso. Eu quero promover sede na vida das pessoas. Então seja cheio do Espírito de Deus. Terceira característica do sal, preservar. Olha só, nós não podemos culpar a sociedade por se corromper. A carne apodrece por si mesmo. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o amor da maioria se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Então, olha só, o mundo ele está de mal a pior. Essa é uma verdade. Nós podemos culpar o mundo porque está indo de mal a pior? Não. Nós como igreja podemos, assim, a Bíblia diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-lo. Irmãos, a igreja, olha aqui, ela não precisa e não pode se posicionar com a posição de juiz. O mundo, irmãos, ele está se deteriorando, simplesmente porque isso é o curso natural. Mas presta atenção, antes de ter geladeira, irmãos, a carne, ela era preservada através do sal. A gente conhece muito como carne de sol, né? A carne de sol hoje parece que não é tão salgada como antigamente, né? É assim? Tem muitos anos que eu não como carne de sol. Mas eu lembro que na época da minha mãe, você comprava a carne de sol, ela ficava lá exposta, lá no meio, né? E ela muito salgada, você chegava, você tinha que ferventar a carne para tirar aquele sal, para depois você cozinhar. Não sei se é assim ainda, não parece ser assim mais. Mas, olha só, o sal, ele tem esse poder de preservar o ambiente. Olha só, irmãos, o que está faltando nessa terra corrompida? O que está faltando? Está faltando sal manifestado. Irmãos, olha aqui, eu quero que isso confronte as nossas vidas. A minha vida é a sua vida. Irmãos, olha só, se você não se manifestar, a sua casa vai para o inferno. Isso é verdade, irmãos. Se você não se manifestar, os seus amigos vão para o inferno. Sabe, às vezes a gente ouve sobre isso, e isso não impactua nossas vidas, mas é porque nós estamos de forma confortável. Nós já sabemos que nós vamos para a eternidade, que nós não vamos passar pela condenação. Mas quando a gente se coloca na posição de misericórdia, se coloca na posição de outro, imagine, irmãos, o que é uma condenação eterna? Se o sal não se manifestar, irmãos, a carne vai ser corrompida. É o caminho, o percurso dela natural, ela está sendo destruída, a ponto de chegar, irmãos, à morte eterna. Sabe? Quantas pessoas você deveria ter ido e não foi? Manifestar sal. Sabe? Você está aqui nessa terra, irmão, para preservar. Paulo fala que ele fez de tudo para salvar alguns. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem feito de tudo para salvar alguns? Isso é um desafio para nós. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre perguntei para mim e continuo perguntando. Nós estamos no mês 7, 8, mês 8. Os irmãos estão acordados. Mês 8. Nesse ano de 2017, nesses 8 meses, quem você preservou? Quem estava caminhando para a condenação do inferno e você foi lá, através do Espírito de Deus, e lá preservou a vida daquela pessoa, trouxe vida? Irmãos, olha aqui, nossas células não estão aqui só para comunhão não, irmãos. A comunhão que nós temos tem como finalidade
promover salvação. A unidade que nós temos tem como finalidade promover salvação. Os dons do Espírito que estão em nós têm como finalidade promover salvação. Sabe, irmãos? Às vezes a igreja, ela está muito de forma confortável. Porque é a mesma coisa, irmãos, de nós temos cobertor para cobrir no frio, e o vizinho na frente, na porta da rua, está morrendo de frio. Para nós que estamos no quarto quentinho é confortável, mas o outro que está lá fora, para nós que temos o Espírito Santo e temos a garantia de vida eterna, irmãos, eu não sei você, mas irmãos, eu não entendo, irmãos, como tem pessoas que podem ser indiferentes com pessoas que vão ser condenadas ao inferno. Eu acho, assim, na minha opinião, irmãos, isso é a maior miséria que a igreja pode ter. É a acomodação de nós acharmos que nós vamos para a eternidade, ponto final. Nós somos salmos, estamos aqui para preservar, para influenciar essa terra, sabe, para promover sabor, para mudar a história de vidas. Quarto, o sal tem poder de cura. Não sei se quando você era criança, você já usou algum tipo de remédio com sal? Já aconteceu com vocês? Arrancou a ponta do... Eu era fera nesse negócio. Ia jogar golzinho na rua, chutava um meio-fio, não sei como é, arrancava a tampa lá. Aí a mãe pegava lá um salmoura, né? Metia o salmoura lá. Irmãos, olha só. O sal, quando colocado em uma ferida, produz o quê? Produz dor. Mas pode curar, irmãos. Na hora, arde, dói, mas olha só, pode promover cura. Irmãos, evangelizar, presta atenção, evangelizar não é, muitas das vezes, não é uma ação muito confortável, porque você vai, olha só, você vai influenciar a pessoa através da palavra de Deus, aquilo vai confrontar áreas da vida dela, vai confrontar pecados da vida dela. Você vai chamar ela ao arrependimento, que vai doer nela, mas pode produzir na vida dela cura, pode produzir na vida dela salvação. Sabe, nós temos que ser um agente de cura para essa terra. Amém, irmãos? Agente de cura. É lógico que você nunca deve falar, porque, olha só, a verdade sem amor, eu ouvi isso, aprendi isso a vida inteira com o primeiro pastor meu, um dos primeiros pastores, a verdade sem amor é pior do que uma mentira. Mas a verdade, ela tem que ser dita com muito amor. Vai doer? Vai. Mas pode produzir salvação, pode produzir mudança de vida para aquela família. Então, olha só, você é um agente, né, de cura. Mas a Bíblia diz, nós lemos, Mateus 5, diz que o sal, por mais que ele tenha esse poder, ele diz que ele pode perder o sabor. E ele fala, como restaurá-lo? Não serve para nada, é certo, jogado fora e pisado pelos homens. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 6, 14. Segunda Coríntios 6, 14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Amém, irmãos? Versículo: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, separe-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso.
Amém, irmãos? Olha só, nós temos que aprender, presta atenção aqui rapidamente, nós temos que aprender a ter equilíbrio. Você ouve esse texto aqui, porque o sal, ele não foi feito para ficar numa vasilha. Por exemplo, o sal numa vasilha lá no saleiro, né, com a tampa lá, ele tem algum efeito, Alessandra? Você cozinha, né, bem? Cozinha bem? Cozinha, né? O sal foi feito para ficar lá no saleiro, lá? Não. Ele foi feito para sair de lá e influenciar o que está. Mas presta atenção. Aí você ouve esse texto aqui, aí você pensa assim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me isolar, ficar sozinho. Porque Jesus fala aqui nesse texto sobre o sal que perde o sabor. Não é que o sal, ele não está falando que o sal perde o sabor. Ele está falando que o sal, ele se contamina. E quando uma vez contaminado, ele não serve para nada. Ele está falando que o sal, quando ele se mistura, ele não serve para nada. Presta atenção, irmãos. O cristão, por mais que ele tenha o Espírito de Deus, se ele se contaminar, se ele se misturar com o mundo, ele faz alguma influência, ele produz alguma influência. Irmãos, presta atenção, vou te falar uma coisa para você. Eu me converti no meio, eu sei que isso acontece com vocês, eu não sou exclusividade aqui não, tá? Mas eu me converti no meio de não tinha nenhum parente convertido, parente próximo, não tinha nenhum convertido, católico espírita. Eu converti com 12 anos, um rapazinho. Minha avó morreu poucos meses da conversão minha. Imagina a cena, irmãos. Meus tios, né, minha família católica, apostólica romana, a outra parte espírita, aquele negócio todo, religioso mesmo. Aí eu com 12 anos, imagina um menino de 12 anos, chegando lá no velório na casa dela, o setor Coimbra todinho lá, e eu dizendo, vou fazer um culto aqui. Irmãos, eu tinha poucos meses de conversão, Dona Lourdes que lembra. Peguei, irmãos, olha, como é que é? Uma semana antes do meu batizado. Não, um dia antes. Eu batizei, minha avó morreu num dia, eu batizei no outro. Isso mesmo. Minha avó morreu no sábado, acho que foi isso mesmo. Irmãos, peguei a Bíblia, 12 anos, peguei a Bíblia, o padre tinha feito uma missa poucas horas antes. Peguei a Bíblia, 12 meses, fiz um culto, irmãos. Ninguém riu. Ninguém falou nada. Por causa de mim, eu em si mesmos, mas por causa do poder do sal que está em nós. Sabe, irmãos? Agora, você já viu quando o crente ele se mistura com o mundo, ele se torna motivo de chacota, irmãos. Já viu esse negócio assim? Você, crentinho desse, vai me falar de Deus para mim? Só um exemplo. Irmãos, isso aqui é o crente misturado. Irmãos, porque quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, sem mistura com esse mundo, irmãos, nós falamos e as pessoas, olha só, elas podem remoer por dentro, mas ela vai aceitar a verdade. Ela vai aceitar a verdade. Ela pode até não viver. Amém, irmãos? Ela pode até não viver, mas aquilo, olha aqui, ela vai respeitar aquilo que você está falando. Não é verdade, irmãos? Não é verdade que eu estou te falando? Jesus disse que o sal misturado não serve para nada, a não ser pisado por quem? Pelos homens. Irmão, você não vai ser pisado por homens, você vai ser um instrumento de Deus para influenciar homens. Amém? Só lembrando, citando você, outro versículo, vocês lembram, vou só citar, Gênesis 19, 26, lá fala sobre a mulher de Ló, a mulher que tinha saído de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que ela olhou para trás e ela se tornou o quê? Uma estátua de... O que ela fez? Ela era o sal, quando ela virou, ela fez o quê? Ela se voltou para o mundo. Sodoma e Gomorra representavam o mundo. Ela se voltou para o mundo. O que ela fez? Ela se misturou com o mundo. Quando ela se misturou, ela paralisou. Irmãos, quanto mais você andar em santidade, quanto mais eu andar em santidade, mais você vai ter o poder de influenciar vidas. Amém, irmãos? Mais você vai ter o poder de influenciar.
Amém? Glória a Deus aí. Amém.